todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me chama. Todo dia o pecado vem. Glória a Deus. Estamos nós aqui nessa live, nessa manhã com Deus. Deus tem colocado uma palavra em meu coração aqui nessa manhã, uma palavra de Deus que vai construir a nosso caráter espiritual. Eu sou Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo vivo. Glória a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus Cristo. Uma palavra da parte de Deus para nosso coração nessa manhã. Mas todo dia o pecado vem. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus que nos dá vitória, que nos dá graça na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Anderson Silva. A paz do Senhor a todos os irmãos que foram entrando nessa live. Toda a honra, toda a glória do Senhor. Irmãos, eu dei uma reduzida nas lives, eu diminuí. Deus abençoe a irmã Luciana, a paz do Senhor. Eu fazia live de segunda a segunda, irmãos, então eu caí para quinta, segunda, quinta e sábado. Estou pensando seriamente, sábado, botar para 18 horas e 30 minutos. A paz do Senhor, irmão Ronaldo, eu acho que será mais conveniente botar sábado à noite e deixar segunda e quinta nesse horário 10h30 da manhã. Amém? Irmão, Deus colocou uma palavra sugestiva, não vai ser uma live muito comprida, de grande duração. Eu entendo que live também, ela está com seus dias contados, né, irmão? O pessoal está voltando da pandemia, tem muita gente que não está podendo mais acessar as lives, entrar, participar. Então eu tenho visitado algumas igrejas, tenho feito um trabalho mais físico, né, de corpo presente. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer algumas lives na semana, tá bom? Foi um tempo muito produtivo. Teve um tempo aí que eu fazia 2, 3 lives por dia, tinha um público maior participando, mas hoje em dia o pessoal está mais indo para a igreja, graças a Deus por isso, está uma bênção, amém? Para muitos a pandemia já até acabou, né? Mas nós estamos aqui ainda. Irmãos, capítulo 6 de Romanos, vou falar sobre um assunto bem pertinente nessa manhã, com muita propriedade. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a amartiologia, ou seja, doutrina que trata sobre o pecado, suas consequências, a esfera do pecado. Quero dar uma palestra nessa manhã, orientando os irmãos, os amigos que entrarem nessa live, quem puder compartilhar, fica à vontade, sobre o ponto de vista do pecado, nas consequências que
o pecado pode nos proporcionar. Porque o que o mundo apresenta para a humanidade, para o ser humano, e até para a igreja de Deus, às vezes ela é meio que traída pelo pecado. Somos, muitas das vezes, seduzidos pelo pecado. Toda vez que saímos de dentro da nossa casa, ou até no seio da nossa casa, o pecado de tão perto nos rodeia, vai dizer a Bíblia. O pecado, ele tenta nos seduzir. Ele tenta usurpar a vida eterna. O que o texto está dizendo, que a proposta de Jesus é a vida eterna. A Bíblia está apresentando nesse texto duas propostas. Qual é a proposta do pecado? A morte. Mas não é só a morte física. Muitas vezes o pecado não mata a pessoa fisicamente, mas mata a pessoa emocionalmente, psiquicamente, psicologicamente, mata a pessoa moralmente, mata a moral da pessoa, o pecado. O pecado, ele traz consequências de morte em todo o relacionamento do homem com o homem e de homens com Deus. O pecado, ele é muito cruel, ele é tenebroso. As faces do pecado, né? E o que é pecado? Transgressão de lei. Não há pecado se não houver a imposição da lei. Eu só sei que eu pequei porque eu quebrei o mandamento. O que acontecia na época de Moisés? Pegado em adultério era morto a pedrada, porque quebrou a lei que falava não adulterarás. Por que eu vou saber o que é pecado? Porque a lei me trazia. A lei era um espelho. O único poder que a lei tinha é de dizer o que era pecado. O que a lei se mostra ineficiente, diferentemente de Cristo. Cristo não aponta teu pecado, mas Cristo trouxe solução. A Bíblia vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Jesus chegava para pessoas que estavam debaixo das facetas do pecado, Jesus não apontava o pecado, Jesus trazia solução. Jesus trazia uma palavra imediata que curavam essas pessoas, que libertavam essas pessoas de um quadro viciante do pecado. O pecado, ele nos vicia. O pecado rompe nossa intimidade com o céu. O pecado nos afasta de pessoas boas. O pecado nos lança numa condenação. Temos que tomar cuidado com as facetas do pecado. A questão aqui não é criticar pecado de A, B e C. Na verdade, nós temos que tomar cuidado com os prejuízos que o pecado nos traz. Nós temos que tomar cuidado nas condições de ruína que o pecado pode ruir a nossa vida. Não estou aqui para apontar pecado de ninguém, para tacar pedra na vida de ninguém. Estou aqui para dizer, à luz da Bíblia, que nós temos que tomar muito cuidado com as propostas do pecado. O pecado, ele traz morte. Se a gente abrir a Bíblia no capítulo 5, verso 20 e 21 de Romanos, olha o que a Bíblia vai dizer. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. É o que eu falei, a lei só diz não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. A lei, os 10 mandamentos são divididos em caráteres diferentes. 5 mandamentos de homem para com homem e 5 mandamentos de homem para com Deus. Mas a lei não trazia solução nem para quem prestava o culto. Preste atenção que até o sumo sacerdote, antes de levantar o cutelo, imolar o animal, para perdão anual dentro do Santo dos Santos, ele teria que passar por um procedimento, por um processo, para que tivesse anistia do pecado dele também. Porque até ele estava debaixo da lei. Ele também estava debaixo de uma condenação se não seguisse protocolos da lei de Moisés.
Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio com o seu sangue, uma só vez, para trazer anistia, para trazer perdão, redenção para o pecado da humanidade. Vejamos que o sacrifício de Jesus é tão mais imponente, interessante, encorpado, importante, que o sacrifício de Jesus não precisa de maquiagens. Jesus não precisa de passar pela lavagem da água na bacia de bronze. Jesus não precisa de acender o candeeiro com as suas 7 hastes. Jesus não precisa, por exemplo, de levantar cutelo, de cortar o pescoço de um animal. Jesus não precisa escolher um cordeiro sem mancha para o sacrifício anual. Jesus é o cordeiro pascual que tira o pecado da humanidade. Veja que coisa interessante a palavra de Deus. Vamos ver o que aconteceu no pecado original. Capítulo 3 de Gênesis. Gênesis no seu capítulo 3. O início de tudo, né? Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas vem cá, como que Eva sabe que essa árvore é boa para dar entendimento? Como que ela sabe que esse fruto é agradável? Preste bem atenção aqui. Sem nem mesmo colocar na boca. É o que o mundo prega. Quando você vê um jovem, um adolescente de 10 anos, 12, 13, com um cigarro entre os dedos, dando um trago, ou com um cigarro de maconha, fumando maconha nessa idade já, você fica horrorizado. Mas por que ele resolveu experimentar isso? É porque, primeiro, ele vai ver alguém fazendo isso. E ele vai entender que aquilo é bom. Mas bom por quê? Porque eu vejo pessoas fumando. Bom por quê? Porque eu vejo pessoas também fazendo todo dia. Ele nunca botou na boca o cigarro de maconha, mas ele acha que é bom. Ele nunca botou o cigarro branco na boca, mas aí ele começa a fumar por uma curiosidade, ele acha que é bom. O que aconteceu com Eva? Uma curiosidade. Aonde é que Satanás trabalhou na mente de Eva? Na curiosidade. Quando é que o homem se relaciona com o pecado? Por causa da curiosidade. Outra coisa, as 3 entradas do pecado aconteceu aqui nesse versículo 6. Quando a Bíblia vai dizer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Agradável aos olhos, árvore desejável para, aos olhos. Árvore desejável para o entendimento, concupiscência, aqui já é a soberba da vida para entendimento. Queridos, então a Eva foi tentada, o homem é tentado nas 3 esferas do pecado. O homem foi tentado no corpo, no espírito e na alma. E o espírito, a alma e o corpo do homem sofreu uma sequência, um abalo de quedas e fracassos dentro do jardim do Éden. O que acontece quando o homem cai no Éden? Rompe-se alianças com Deus. Rompe-se o vínculo de comunhão, porque o pecado, ele rompe a comunhão. Olha o que Isaías capítulo 59 vai dizer sobre romper alianças com Deus. Isaías capítulo 59. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus. Olha só. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado, ele arrebenta a nossa comunhão com Deus. Toda vez que nós se envolvemos com o pecado, ficamos reféns do pecado e das suas consequências. Ficamos reféns de pessoas também que estarão ali para nos acusar por causa do nosso pecado. Quer um exemplo bíblico?
A mulher adúltera. Pegam aquela mulher, levam diante de Jesus e vão dizer para Jesus: essa mulher foi pega no seu próprio ato de adultério. Agora a mulher, por causa de alguns minutos de prazer sexual, de uma vida marital irregular e momentânea, ela está na mão de algozes, ela está na mão de acusadores, ela está na mão de oportunista, porque o que mais tem no nosso meio são pessoas querendo uma oportunidade para difamar teu ministério, para difamar teu casamento, para difamar você na hora do seu fracasso, na hora da sua queda. E o pecado é uma coisa tão assim, miserável, que geralmente quem vive numa vida de mentira não aceita que ninguém minta para ele. Quem vive numa vida de adultério não aceita que ninguém toque na família dele e na esposa dele para adulterar. Ele adultera com a mulher dos outros, mas ele não quer jamais que faça isso com a mulher dele. Essas são as facetas do pecado. Essas são as façanhas de uma vida, uma máscara que encobre e nos tira, nos rouba, nos rouba a segunda proposta do versículo que eu li no primeiro texto. O salário do pecado é a morte. O pecado tem a sua proposta, a morte. Mas em Cristo é a vida eterna. O pecado nos tira a segunda proposta, que é a vida eterna. O que é que o pecado faz? Nos faz refém de pessoas. Nos faz refém de coisas. Agora a pessoa que tinha um caráter, imagina agora, a mulher está ali. A sorte daquela mulher que não levaram ela para qualquer um. Imagina se aquela mulher é encaminhada ao sinédrio, na mão daqueles homens que diziam que guardavam o sábado, que temiam a lei, matariam aquela mulher a pedrada, irmãos. Essa que é a moral da história. A sorte da mulher adúltera que levaram ela justamente naquele que é a graça, naquele que é a anistia, naquele que perdoa, naquele que levanta, Hanarabassúria, naquele que nos redime, naquele que não aponta, mas aquele que nos dá força, que nos levanta, que nos purifica do pecado. A mulher foi levada no endereço correto, levada até Jesus. Eles, sem nem saber, porque levaram a mulher adúltera para fazer um teste em Jesus, para testar Jesus, para provar Jesus. Mas levaram na pessoa certa. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e foi saindo um por um. As consequências do pecado, as consequências de um sexo fora do casamento por algumas horas é muito séria. Olha Davi, olha as consequências do pecado na relação de Davi com Deus. Davi vai ter toda a sua família dizimada. Davi vai ter sua família destroçada por causa do pecado. O pecado, ele apresenta suas facetas. É só olhar para um aparelho de televisor, suas propagandas da bebida, propagandas nos rótulos do cigarro, a bebida, Campari, prazer em viver. O cigarro, aquelas propagandas bonitas. Mas o pecado nunca vai mostrar para você a banda podre. A princípio, o pecado apresenta um prazer indescritível. Apresenta um prazer, uma coisa... Por que que muitas vezes a pessoa cai em pecados na área sexual, como Davi caiu? Curiosidade, experimentar para ver se aquilo é diferente. Porque na maioria das vezes o casamento cai numa rotina terrível. A pessoa não sai da rotina, o casamento cai na rotina. Então o que o diabo bota na mente de alguns é o seguinte: talvez se eu ficar com aquela mulher vai ser diferente. Se eu me envolver com aquele homem vai ser diferente do meu marido, que não faz nada diferente comigo. Essas são as artimanhas do pecado. As facetas do pecado, as mazelas que o pecado apresenta. 3 janelas da entrada do pecado: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O pecado entra primeiro pelo olhar. O olhar natural é o primeiro olhar. O olhar do pecado já é o segundo e os terceiros olhares. Eu andar na rua e ver algo e sentir atraído, aí vai entrar o que Jesus disse:
Arranca teu olho de cima. É melhor entrar na vida com o olho que com os dois ser lançado no inferno. O pecado e suas facetas. Olha só Davi agora. Pegou a mulher do camarada lá do Urias, tirou o cara de frente à batalha, mandou matar Urias, fez toda aquela lambança. Pecado. Urias não envolve só ele no pecado, ele envolve uma família no pecado. Ele envolve gerações no pecado. O pecado é uma coisa tão terrível que ele tem poder de trazer uma carga negativa, uma maldição para dentro daqueles que estão em volta de nós. O pecado não atinge só a nós, ele tem poder para atingir pessoas em volta. O prego de Satanás para nos acusar é o nosso pecado. Mas também quero te dizer uma coisa boa nessa manhã. A morte de Jesus Cristo também na cruz é por causa de nossos pecados. Jesus Cristo, ele tem perdão para nossos pecados. Talvez estou falando para pessoas que caíram em um pecado, seja na área sexual, qualquer tipo de pecado. Pecado da desonestidade. Vivemos num mundo de aparência, até pregam, pessoas manifestam algo, mas vivem pecados incubados, inconfessos. Pessoas que são refém de não perdoar, isso é pecado. Estão doentes porque não oferecem perdão para ninguém. Não libera perdão, não perdoa. Odeiam pessoas, mas estão dentro da casa de Deus. Esse pecado, ele pode levar à morte eterna. Vai ser a segunda proposta do texto que eu li. O salário do pecado é a morte, de Cristo é a vida eterna. Qual é a proposta? É tirar de nós a vida eterna. A proposta do pecado e do diabo. Qual é a proposta de Cristo? Nos perdoar nossos pecados. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do pecado. O pecado cotidiano, pecadinho de estimação, né, digamos assim. Temos que tomar cuidado repetidamente com os mesmos pecados. Um texto em Hebreus, um texto do livro de Hebreus, eu vou estar lendo para nós aqui, irmãos, e ganhar entendimento dessa mensagem. Aos Hebreus, porque dificilmente quando a pessoa cai, irmão, alguém vai ficar do lado estendendo a mão, tá? Essa aqui é a bem da verdade. Geralmente quando se cai é muito difícil, é muito complicado. Ninguém quer estar perto de quem está caído. A ideia que se tem que só quer estar perto de quem é vitorioso, quem está de pé, quem pode botar a mão na minha cabeça, orar por mim, me abençoar. Eu não quero estar perto de quem está derrotado para ter que ajudar o caído. Porque ajudar alguém vai ter que se empregar algum esforço maior. Você já observou, para chegar perto das pessoas, para ser abençoado, não se tem muito esforço. Não se emprega muita energia para manifestar, esboçar esse desejo. Isso é forte nessa manhã. Mas para ajudar alguém, se emprega mais esforço. Imagina os 4 amigos pegando aquele paralítico para ajudá-lo. Olha o esforço que os caras vão ter que colocar. Olha a força. Do que só chegar para aquele rapaz e pedir uma ajuda. Então, por isso que muitas vezes ninguém quer ficar perto de quem está caído, porque a força para levantar alguém é maior do que a força para ser abençoado por alguém. Amém, irmãos? Tomemos cuidado com as facetas do pecado. Vamos ver o que vai dizer Hebreus. Hebreus. Capítulo 6 de Hebreus, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam a Cristo, o Filho de Deus, e o expõem à vergonha, ao vitupério. Olha só, irmãos. Isso aqui é muito sério. Ah, mas Deus é amor, eu vou cair em pecado aqui, eu vou confessar, vai dar tudo certo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado para não ficar sendo nós reincidentes nos mesmos pecados. Já sei qual é a minha fraqueza, eu tenho que tentar evitá-la, no mínimo. Porque o pecado quer tirar a vida eterna minha. O pecado quer tirar o seu direito do céu. O pecado quer tirar o meu direito do céu. Tá dando para entender isso aqui nessa manhã? Estou explicando bem humilde.
Não estou usando nenhuma técnica teológica muito aprofundada hoje. O sangue de Jesus nos purificou do pecado. Mas o que nós não podemos fazer é vivermos debaixo da promessa do sangue, debaixo das virtudes da salvação, cometendo pecado. Paulo vai dizer que não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne, ou viver em uma vida de pecado. Não combina entrar pela porta estreita, trilhando caminhos largos. Isso é pecado. Eu entrei pela porta estreita, apertado é o caminho, mas eu ando num caminho que esse caminho não condiz com a porta que eu entrei, que é Cristo. Entrar em Cristo e continuar vivendo na mentira, não estou fazendo juízo de Cristo. Entrar pela porta estreita que é Cristo e continuar numa vida de adultério, eu não abandonei o pecado. Então, eu não colherei absolutamente o que a porta que eu entrei me propõe, que é a vida eterna, que é Cristo. Eu colherei o que o caminho meu que eu estou levando me propõe, que é o caminho do pecado. Por isso que Davi vai colher uma série de desgraças e mazelas na sua vida. Porque Davi, ele levava, ali naquele momento que ele destruiu aquela família, uma vida de pecado. Tanto que quando o profeta vai chegar, vai dizer, transpassado foi o teu pecado. Porque Davi vivia embaixo da lei, poderia ser morto a pedrada por causa do adultério cometido. E o mais complicado não é o pecado sem conhecimento do pecado. O problema maior é o conhecimento da palavra da verdade e conhecer o que é pecado e cair nele dessa mesma forma. Porque na hora que caímos, vão se valer da lei. Ô mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei diz, quer dizer, nesse momento a lei vale. A lei nunca é lembrada para trazer benefício, a lei é lembrada para matar, para destruir a vida daquela mulher. Olha como é que é pesada essa linha de raciocínio lógico sobre o pecado. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora para aqueles incubados de plantão, estão aí ministrando palavra, pregando para cima e para baixo, ministrando curso de teologia para todo mundo e vivem uma vida paralela no pecado. Vivem uma vida de pecado em área sexual na encolha, sem confessar. Não abandonam. Para esses, o que a Bíblia está dizendo aqui? Conscientemente, pecando consciente, é capítulo 6, verso 4. É impossível que essas pessoas sejam novamente iluminadas. Por que você está dizendo isso? Porque elas, não é porque... Por que está dizendo que é impossível aqui? Porque elas que não querem largar o pecado. Elas não querem parar com a vida de pecado. É diferente. Uma coisa foi a pessoa cair, o sangue nos purifica, nós choramos, se arrependemos, passamos por processo, porque tem uma coisa. Davi se arrependeu, mas tem processos. Por que temos que evitar a vida de pecado? Porque ela nos traz processos dolorosos para o nosso caráter, para a nossa família, para a nossa reputação, para o nosso moral. Rouba a nossa comunhão com Deus, como aconteceu no Éden, com Adão e com Eva. Por isso temos que procurar, irmãos, tomarmos muito cuidado com o pecado e suas facetas. E outra coisa, o prazer que o pecado propõe. Quero deixar bem claro aqui nessa manhã. Não há de se comparar com a tribulação após o pecado. Com o peso de confusão que isso vai trazer para tu e para a minha vida, para a nossa história. Esse pecado pode levar segundos para ser perdoado por Cristo, mas pode levar eternidade sendo lançado na nossa face. Isso é que é o problema maior. Talvez onde você chegar, imagina onde que Davi passava depois de todo esse acontecimento. Ah, aquele aí pecou. Ah, aquele ali é Davi. Ah, Davi, aquele que adulterou. Ah, Davi, aquele que mandou matar Batseba, né? Que matou o marido que mandou matar Batseba, não, o marido de Batseba, Urias. Então você vê que o pecado, mesmo sendo perdoado por Deus, ele ainda traz as suas consequências.
E aí eu li um texto aqui interessante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça não aponta pecado. A graça é Cristo perdoando a mulher adúltera. Mas do lado daquelas pessoas que levaram ela a apresentar ao mestre, tem uma condenação, pedrada. Vamos matar, pecou. Agora o que é mais interessante, levam-se a mulher diante de Cristo para ser acusada. Cadê o homem que cometeu adultério com a mulher? Esse homem não aparece nunca. Nem nos relatos da Bíblia, nem na história bíblica. Aparece só a mulher adúltera. Você não acha que há uma incoerência com isso? Você acha que Cristo está preocupado em tratar só o pecado da mulher? E cadê o camarada que cometeu o pecado com ela? Na mesma dimensão e profundidade. Ou você acha que ela adulterou sozinha? Então, olha como é que o julgamento dessas pessoas é um julgamento evasivo, no mínimo. Olha como é que eles querem tratar a causa. Eles não querem tratar a causa da mulher, eles querem matar a mulher. Com coisa que se tirasse a vida da mulher, é como se dissesse assim, nós vamos matar a ela e nunca mais terá pecado de adultério. Não é, mas não é isso que a Bíblia diz. O pecado, ele existe. E como na mesma dimensão e proporção que as pessoas também existem. Voltando àquele assunto anterior. Por que você vê um garoto de 12 anos fumando maconha, usando droga, usando cigarro? Viu alguém fazendo. No mínimo cresceu em um lar que viu os pais fazendo. Mas e quando no lar era um lar cristão e o cara tende para esse lado? É porque viu pessoas na rua e se ajuntou com companhias que fazem. E por um ato de curiosidade, como a mulher teve curiosidade de tocar na árvore, eles vão tocar nessas coisas. Aí alguém vai dizer, fulano, dá um trago aqui porque é bom, é bacana, é uma vibe, é um alucinógeno, você vai viajar, vai ser massa, mano. Vai ser legal, vai ser bacana. Como que a pessoa pode dizer que aquilo vai ser bom? Digo, que nunca tocou naquilo. Se ele nunca botou aquilo na boca. É a Eva. Como que a Eva sabe que a árvore é desejável, agradável, só pelos olhos, sem nunca ter tocado na boca? É porque para pecar não precisa tocar a mão e tocar na boca. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 27, 28, fala a memória, só de olharmos para o pecado, desejarmos e cobiçarmos, já cometemos o pecado. O pecado é tanto olhando quanto concluindo, quanto tocando, quanto fazendo. Só de cobiçarmos, a Eva só de cobiçar a árvore que Deus disse, nem olheis, nem toqueis. Mas a ordem de Deus foi o quê? Não toqueis. A ordem não era não olheis, nem cobiceis. Porque na verdade a conclusão do pecado da Eva foi tocando, pegando do fruto, comendo e dando padrão ainda. Mas o problema não é o finalmente do pecado, são as preliminares do pecado. Temos que tomar cuidado, porque para Eva chegar ao ápice de tocar, primeiro ela olhou, ela cobiçou os caminhos e os parâmetros que levaram a Eva ao pecado. Então é tanto preocupante, relevante, de grande peso, não só a conclusão, mas os passo a passo para o pecado. O pecado primeiro começa nos seduzindo, o pecado começa nos enganando, mas nós se deixamos seduzir pelo pecado. Ela deixou-se seduzir pelo pecado. Ninguém cai no pecado do dia para a noite. O pecado ele tem o seu tempo de sedução. Ele se apresenta. O pecado bate na nossa porta, como diz o hino de Tales, todos os dias. O pecado manda a mensaginha no seu Messenger. O pecado manda a solicitaçãozinha no seu Facebook. O pecado se apresenta dentro da igreja apontando o dedo para você. O pecado nos cerca de tudo quanto é lado. E quando engodados, e ele se torna concupiscência que vai gerar a morte, aí nós ficamos numa complicação. Ficamos em uma situação... E quando a situação do pecado, pior ainda, nos coloca à mercê de pessoas em julgamentos como dessa mulher adúltera, fica meio que um tanto desconfortável para a nossa vida. Novamente vou repetir. Ai dessa mulher se eles não levam ela até Jesus. Mas a graça de Deus teve misericórdia.
A graça de Deus teve compaixão dessa mulher. 1 João capítulo 2, verso 16, uma coisa de muito peso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui são as janelas, são os entrelinhas que levam ao pecado. Ninguém cai no pecado de adultério do dia para a noite. Começa sendo uma sensualização. Começa o cara vendo a mulher sensualizar para ele. Uma mensaginha, né? Um convitezinho, né? Começa tudo na rede social, por exemplo. É um joinha para você. É um boa noite. O pecado ele vem assim. O pecado não vem dizendo que é pecado. O diabo não vem de chifre para te derrubar. Quais são as janelas de entrada do pecado? Vou repetir. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Irmãos, temos que tomar cuidado para não cairmos no pecado. A palavra é muito forte que Deus está me dando aqui. Porque você não vai contar com muita gente para te levantar da sua queda. Vivemos um mundo da globalização, cada um por si, Deus por todos. Irmão, na maioria das vezes, nem os pastores estão tendo mais paciência para lidar com esse negócio. Pecado. Os caras não estão sabendo nem que decisões que eles tomam acerca de pecados de pessoas. E é tanta gente caindo na mesma proporção que eles não estão sabendo que tipo de medida eles aplicam para o pecado de cada um. É muitos escândalos simultâneos acontecendo. É muita gente em evidência vivendo uma vida dupla lá fora. Prega a palavra na igreja de noite, é uma bênção. Tem dons espirituais, porque infelizmente as pessoas são medidas não pelo caráter, mas pelo dom. O cara tem dom espiritual, mas tem amante na rua. Mas ninguém quer saber disso. Eu quero saber que ele vai botar a mão na minha cabeça e vai me abençoar. Eu quero saber que de noite, eu não quero saber se de dia ele tem amante, eu quero saber que de noite ele profetize algo de Deus bom para mim, extraordinário aconteça. Vivemos isso. Vivemos com isso todos os dias. Não queremos saber o procedimento da vida de caráter do pregador. Queremos saber que ele ore lá, Deus abençoe minha vida, abençoe minha família, me abre uma porta de emprego, uma nova oportunidade. É isso que eu quero. Tá dando para entender isso, irmãos? Eu não quero saber do procedimento do cara lá fora. O problema é dele. Mas não é assim que Deus vê, não. Não podemos ter vida dupla. Se já aceitamos a Jesus, se entramos pela porta, não podemos ficar no caminho do pecado. Porque o pecado vai trazer consequências para a nossa vida. O pecado vai trazer consequências. Irmão, não existe esse negócio de pecado incubado. A hora a casa vai cair, irmão. A hora Deus vai revelar aqui. Davi achou que o pecado estava incubado. Demora, vem o profeta, bate na porta dele. Nada está oculto ante os olhos do Senhor. A Bíblia diz que quem usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Não tem jeito. Nós temos que procurar fugir o máximo de toda aparência do mal e do pecado. Te manda uma mensagem duvidosa, bloqueie tal pessoa. Convites de Facebook meio duvidosos, bloqueie. Evite o contato com o pecado. Nem de curiosidade como Eva, vai procurar ver a árvore, vai depois dar desejo de tocar, porque primeiro vai se ver, vai se desejar, vai ver que é agradável. Ah, mas como aquela árvore ali é um pouco feia, não é uma marombadinha de academia, aquela árvore ali não tem uns tríceps bonitão, essa daí não vou dar uma oportunidade para pecar com ela não. Mas como o fruto é bonito e agradável, tá dando para entender aí, minha irmã? Eu vou dar uma oportunidadezinha para ver. Meu casamento já não tá lá grandes coisas mesmo? Olha aí, olha a linha de raciocínio lógico nessa manhã. Não se deixe seduzir pelo pecado. Não faça como a Eva, não seja atraído pelo pecado. E o diabo é tão inteligente que ele vai tentar te atrair na sua fraqueza. A fraqueza é droga? Ele vai jogar droga no caminho da pessoa. A fraqueza é vanglória, nariz em pé, eu sou tal. Ele vai sempre jogar coisas que façam essa pessoa sentir o bam. O que é isso? São as atrações do pecado. Porque depois que a pessoa se envolve nesse casulo do pecado, que o pecado gera concupiscência, gerando morte, aí, meu irmão, para se levantar é só Deus para ter misericórdia. Já vou repetir de novo, ninguém quer estar do lado de perdedor, de caído, de pecadores. Já vou repetir de novo, para levantar quem caiu demanda tempo.
Geralmente quem está doente pelo pecado, quem caiu, está morto. Precisa de médico. E ninguém quer saber de ser médico de ninguém. As pessoas querem sempre se encostar no evangelho para ser apoiado e não para apoiar ninguém. Essa que é a ideia. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado nessa manhã. Isso é uma palavra revelada. Eu queria trazer outra palavra, Deus não traz essa. Tá? Estou pregando a mensagem que não estou esculachando ninguém. Não estou aqui diminuindo ninguém. Eu estou falando das consequências que o pecado traz. Eu estou dizendo o que pecados na área sexual têm feito com casamentos. Mensagens de grupos, WhatsApp, Facebook, essas conversinhas em inbox, ocultas, que só Deus tem visto que você tem conversado com essa pessoa. Pelo amor de Deus, nessa manhã com Deus. Sai fora disso. Isso pode até se apresentar dizendo que vai trazer toda uma anistia que seu casamento problemático não está trazendo. Mas depois também você vai trazer um leque de desgraças para a sua vida. Ô Davi, você só não vai morrer, mas a espada não se apartará da tua casa. Então tá aqui, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por que tem tanto jovem ligado à pornografia? Por que tanta pornografia infantil? Por causa de redes sociais que não têm limites. Quantas pessoas que passam madrugadas a fio na pornografia, pecando contra Deus? Porque o que a sociedade prega é que o jovem tem que descobrir seu corpo, a sua masculinidade. A menina tem que descobrir a sua feminilidade. Você sabe o que o mundo ensina para o jovem, quando já está aí com seus 11, 12, 13, 14 anos? Ensina a se masturbar, diz que isso é normal, para poder eliminar fluidos. Isso aí são as facetas do pecado. Uma criança, um adolescente que já começa com masturbação, onde que ele vai parar? Ele vai parar no sexo fora do casamento, numa vida ativa sexual, contrariando toda a expectativa de família que Deus tem para esse adolescente. Contrariando toda a perspectiva de santificação que Deus tem para essa pessoa. Essas são as facetas do pecado. Essas são as orientações do pecado para a humanidade. O mundo ensina tudo isso. Quem não lembra, né? Quem não lembra do kit sobre sexo nas escolas, ensinando os adolescentes, os jovens, com certeza, lá vai ensinar a se masturbar, lá vai ensinar essas facetas do pecado. Por que tem tanto pecado no meio da juventude nas igrejas? Tanto sexo fora do casamento? É porque há uns falsos moralistas que diz que é pecado falar de sexo na igreja. Interessante, né? Falsos moralistas com máscaras. É pecado falar de sexo para a igreja, mas lá na escola eles vão fazer sexo com seu filho. Vai ter, às vezes, pessoas pedófilos no meio daquele colégio, para proporcionar para teu filho, para o adolescente, uma vida sexual pecaminosa, fora dos termos da palavra de Deus. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade. Mas a falsa moralidade diz que não pode falar de sexo. Pai, mãe, você não senta com teu filho para falar das transformações do corpo dele, o mundo vai ensinar para ele de uma forma diferente. Agredindo a palavra de Deus. Agredindo a pessoa do Deus Espírito Santo, que é o que inspira a palavra para nós. Tá vendo como é que essa palavra é séria? Essa palavra é muito importante. O pecado que apresenta para teu filho sobre a área sexual lá no colégio, no meio dos amiguinhos, o pecado que apresenta para teu filho no primeiro trago do cigarro de maconha, no primeiro trago de cigarro branco, é uma propaganda bonita. É uma propaganda de uma viagem bacana, que vai suprir aquele buraco que tem dentro da família. Então, irmãos, é preocupante nessa manhã, é de grande peso e relevância essa palavra. Temos que começar a se abrir mais com esses filhos, falar da palavra de Deus para eles. Temos que começar mais a falar sobre as facetas do pecado. Já reparou? Não se fala mais de pecado dentro da igreja? Claro, prega-se Jesus, isso é muito importante, solução do pecado.
mas tem que se explicar sobre o veneno que o pecado traz. Jesus está ali sempre para perdoar pecado, mas é bem melhor evitar a queda no pecado, por causa de todo o processo. Será que se Davi não cai no adultério, precisaria de tanta desgraça na casa de Davi? Não, irmão, não precisaria. É isso, temos que se promover, temos que se precaver com as consequências do pecado. Não é só cair, mas são as consequências que a Bíblia diz que o pecado vai trazer. Consequências que nunca mais sairão da sua vida. Uma vez que a pessoa caiu em certos atos, nunca mais será esquecido, porque sempre vai ter alguém metendo o dedo na ferida. Sempre vai ter alguém te pegando e levando diante de Cristo, querendo te matar a pedrada. Esse é que é o problema. Você não será conhecido mais por santo homem de Deus, você será conhecido pelo teu adultério. Você acha que Davi agora, o murmurinho, o burburinho, as conversinhas que não rodava lá. Ah, Davi é pecador, Davi caiu no adultério. Davi não é um homem mais segundo o coração de Deus, Davi é um adúltero. Porque é mais fácil identificar alguém pelo seu pecado do que pelas suas virtudes. É mais fácil reconhecer alguém pela sua queda do que pelo seu levante. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos. Mas eu dou graças a Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto tem pessoas querendo nos matar a pedrada, querendo pegar pecados de 2, 3 anos atrás para passar na nossa cara, tem o Jesus com as mãos estendidas para nos perdoar do pecado. Mas vamos tomar muito cuidado, principalmente com rede social, muito cuidado. As facilidades para pecar hoje em dia são muitas. Uma conversinha de inbox ali, no Instagram, uma conversinha no privado, ali, no Facebook. Tá, mulher casada, homem casado? Tome muito cuidado com isso. Isso pode trazer uma desgraça incalculável depois para a sua vida espiritual, para a sua família, para a sua fé, para a vida eterna. Porque o fim de tudo na presença de Jesus é o que nós estamos aqui na terra pregando, fazendo a obra, orando, entregando algo de Deus. Mas nada há de se equiparar com o final de tudo isso, que é estar com Cristo, estar no céu, a vida eterna. E é o que eu li no texto. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é gratuito. Só que agora nós pegamos aquilo que é gratuito e jogamos fora para abraçar a causa do pecado. Já reparou? Enquanto a vida eterna é gratuita, para pecar tem pessoas que pagam para pecar. A pessoa vai lá, compra aquele monte de cerveja, está pagando para viver uma vida de pecado. Vai numa casa de prostituição e paga para ter prazer com a prostituta, pagando para pecar. A vida eterna é gratuita. Agora o pecado, muitas das vezes, irmãos, se paga para viver uma vida de pecado. Você vê que coisa incoerente, que coisa indecente, né? Mas que Deus nos abençoe nessa manhã. O pecado nos rodeia todo dia, nos cerca. Vamos tomar muito cuidado. Compartilhe essa live o máximo que puder. E outra coisa, irmãos. Quando surpreendemos alguém em pecado, que caiu, o conselho de Paulo é conduzir o tal com mansidão. Não joga pedra não, irmão. Você não sabe, amanhã você pode cair no mesmo ato dele, até pior. Vamos tomar muito cuidado com isso. Tem um monte de juiz dentro da igreja agora aí. Os caras condenando pessoas, metendo o dedo no pecado dos outros. Até para você confessar teu pecado, você tem que tomar cuidado para quem você vai abrir a sua boca. Você pode trazer um turbilhão de problemas. Procure teu pastor, procure aquele que é teu guia espiritual na tua igreja. Não sai contando tua vida de pecado para todo mundo. Você vai trazer sobre você consequências terríveis. Louvado seja Deus. Temos que escolher Deus nessa manhã. Cuidado com a sedução do pecado. Ah, mas lá no meu trabalho, Lourenço, evangelista Lourenço, eu sou casada, mas tem um camarada lá que diz que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Cuidado com isso, minha irmã. Quem tem que chamar você de linda e maravilhosa é teu marido. Mas ele não faz. E daí? Por isso você vai cair no pecado com esse cara lá que está te seduzindo, está querendo te jogar no adultério. Você vai destruir sua moral porque teu marido não te dá um buquê de flores.
Você vai acabar com o seu nome porque teu casamento não vai bem? É isso que eu estou pregando nessa manhã. Cuidado com o pecado. Você vai trair porque teu marido vive uma vida te traindo desde que casou com você? É isso que você quer para a tua vida? Porque isso é a proposta do diabo e do pecado. Você vai mentir porque no seu trabalho o teu patrão manda contar mentira? Sai desse emprego, Deus te abre outra porta. Tu vai para o inferno porque as pessoas querem que você vá para o inferno? Porque você vai conviver na extensão do pecado de alguém? Vai terceirizar o pecado de alguém? Não. Nós não podemos estar em Cristo, entrando na porta que é estreita e andando caminhos pecaminosos largos. Se eu entrei por uma porta estreita, eu tenho que andar no caminho apertado também. O meu caminho, as minhas ações têm que condizer com a porta que eu aceitei na minha vida, que é Cristo. Vamos fazer diferente, irmãos. Vamos parar de querer enganar quem? De noite estou na igreja, entregando revelação, profetizando, e de dia estou pecando. De dia estou acessando vídeos eróticos, vídeos pornográficos. O que é isso? Estou enganando a mim mesmo, não engano a Deus, não engano ninguém. Jovem, você está lá na mocidade cantando, mas madrugadas a fio, acessando vídeos eróticos, pornográficos, masturbando, pecando, cometendo sexo fora do casamento. Está enganando a quem? Você colherá a consequência do seu pecado. Nós colheremos consequências de nossos pecados. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus amados. Que Deus tenha misericórdia e abra nossos olhos nessa manhã. Vamos parar de avaliar as pessoas dentro da igreja por dons espirituais. Vamos se preocupar com o caráter das pessoas. Tem muito dom, mas não está tendo caráter, não está tendo temor de Deus. Outra coisa, Deus não está atrás de pessoas excepcionais, extraordinárias. Nossa, fulano prega uma palavra extraordinária, fulano ora e coisa... Não, você está enganado. Deus está atrás de pessoas que têm caráter. Deus está atrás de pessoas excepcionais, não, irmãos. Deus está atrás de quem tem temor de Deus. Grave isso, guarde isso para a sua vida toda. Você pode até não ter muitos dons, mas se você tem temor, você tem caráter, Deus está contigo. Deus te ama. Deus nos ama. Esta é a palavra dessa manhã, a palavra de reflexão. Não é palavra para você sapatear, falar em mistério, pular, não. É a palavra de abrir nossos olhos. Nunca se esqueça que toda queda, o pecado não derruba de uma hora para outra. Eva primeiro foi seduzida. Davi também foi seduzido na varanda, olhando aquela mulher bonita, tomando banho, se banhando numa varanda. Nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Por que ficar caindo no mesmo pecado? Já sabe que aquilo vai te levar à desgraça, evite. Homem casado, mulher casada, para que ficar batendo papo em inbox? Para que ficar conversando, né? Nas redes sociais em conversas secretas? Para que isso? Deus está te vendo. Deus está me vendo. Coisas que vai nos levar à ruína, evite. Porque no momento os olhos do teu pastor não estão te vendo. Mas quando isso for manifesto, vai ser que nem na casa de Davi. Vai ser desgraça sobre desgraça. Vai ser desmantelo sobre desmantelo. E ninguém vai querer estar do teu lado para te levantar. Muito pelo contrário. Vai aparecer aqueles que vão te pegar para levar. Ainda bem que aquela mulher levaram diante de Cristo. E você pode ser que leve diante de outra pessoa. E pode ser teu fim. Que Deus nos abençoe. Quero dizer que toda madrugada eu estou com a live da oração a partir das 4 da manhã. Troquei o horário. As lives de pregação agora, irmãos, foi reduzida. Eu estarei nas segundas, quintas, sempre a partir de 10h30 da manhã. E sábado, estou pensando seriamente em colocar sábado à noite, mas depois eu estarei orientando os irmãos, dizendo, tá? Só vou colocar às 18h30 do sábado à noite, para a gente poder participar com um grupo maior de pessoas, né? Por que eu não coloquei mais para pregar domingo? Domingo estava sufocando as famílias. Pessoas querem ficar com a sua família. Ninguém pode se sentir obrigado a participar de live. Live é algo digital, um povo digital aqui, não é pessoas físicas, né, que vão estar dentro de uma igreja, um agrupamento. Por isso eu tenho que montar uma estratégia de horário, de dias, né, para ter um público maior para ouvir uma palavra como essa. Tá bom, meus amados?
Então, segundas, quintas e sábados. Tirei do domingo para dar liberdade para as pessoas poderem também curtir sua família. A obra de Deus, tem gente que tem escola dominical domingo de manhã. Então, botar live domingo fica muito puxado. Seria até uma incoerência continuar com esses trabalhos ao domingo. Então, deixei segunda, quinta e sábados, tá bom? Eu fico agradecido por todos vocês que estão participando dessa live. Espero que os irmãos não tomem essa palavra como uma afronta. Essa palavra aqui não é para ridicularizar ninguém. É uma palavra de despertamento. Amém? Estarei orando, terminando essa live. Né? Deus falou conosco, com alguém também nessa live. Deus não joga a conversa fora, falou conosco. Amém? Muito obrigado pela participação de todos. Estaremos orando. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por essa live. Que o teu Espírito Santo, por intermédio desse despertamento, despertou a minha vida, a mim primeiro, Pai, as nossas vidas. Guarda cada um, livra-nos das facetas do pecado. Livra-nos, Pai, das artimanhas do diabo e o pecado. Guarda-nos debaixo da tua cobertura. E que nunca venhamos estar debaixo de uma falsa cobertura do pecado e da religiosidade, mas debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Dai-nos a vitória, dai-nos graça, não nos deixe fazer agravo ao sangue da aliança, porque se continuarmos pecando depois de ter aceitado a Jesus, pecados, Senhor, que já sabemos que são pecados, estamos fazendo agravo, crucificando Cristo novamente, expondo Cristo ao vitupério e à vergonha, diz a Bíblia. Muito obrigado por tudo, dai-nos um fim de semana de paz, um dia de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem ainda não sabe, o meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, eu tenho o meu link do YouTube, do meu canal do YouTube, essa mensagem vai para lá, tá bom? Então, para quem quer se inscrever no meu canal do YouTube, é só você entrar lá no meu Instagram, me seguir, e você lá vai estar clicando no link, o link está lá, não está no Facebook. E você estará entrando lá para se inscrever, tá? No meu canal do YouTube, Gilson Lourenço Oficial, é o meu Instagram, e lá tem o meu link, você clica lá no link do YouTube e entra e se inscreva, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado pela atenção de todos, Deus abençoe a família de vocês, e até a próxima live, no sábado, permitindo o Senhor, tá bom? Louvado seja Deus, a paz a todos, e Deus abençoe todos.